Glória a Deus, irmãos. Podem se assentar. Aleluia. Pode dar um glória a Deus aí, irmão. Não economize não, viu? A máscara não é um impedimento de nós falarmos. E o Senhor nosso Deus é aquele que ouve as nossas palavras, né? Nós vamos meditar por alguns instantes no seguinte tema: que autoridade é essa? Que autoridade é essa? Nós encontramos na Bíblia, nos 4 evangelhos, tá? Numa forma que a gente pode até depois pesquisar, de uma forma assim cronológica, milagres de Jesus. Existem cerca, nos 4 evangelhos, de 37 ocorrências, né? Você talvez vai encontrar dizendo, tem 37 milagres de Jesus. Eu não posso dizer isso, porque de uma vez só ele curou 10 leprosos, né? Então foram 10 milagres, tá? Mas são 37 ocorrências bíblicas que demonstram a atuação de Jesus, do poder de Jesus Cristo, da operação dele, tá? E nós vamos ver o seguinte, que Jesus, ele inicia seu ministério de uma forma muito tranquila, e quando ele se dá a conhecer, foi numa festa de casamento, né? Foi numas bodas. E sabe o que ele fez? Todo mundo sabe. Ele fez um milagre. Ele transformou a água em vinho, não foi? Então Jesus, ele operou ali uma grande transformação. Eu não vou ler as 37 passagens, tá? Mas você encontra em João 2, 1 a 11. Também nós vamos encontrar no mesmo evangelho de João a cura do filho de um oficial em Cafarnaum. Depois que ele traz água e vinho, ele não cura um judeu, ele cura um filho de um romano. Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas houve rejeição daquele povo. Então ele veio para o mundo. Jesus Cristo não é um cidadão de uma nação. Jesus Cristo é um cidadão do universo. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Acorda, igreja. Nós estamos falando de Jesus, ele é extraordinário. Também Jesus expulsa um espírito maligno de um homem. A cura da sogra de Pedro. Não sei se Pedro gostou ou achou ruim. Acho que Pedro gostou, viu? Né? Então nós vamos perceber que há várias ocorrências de milagres de Jesus, manifestações de Jesus Cristo. E então nós encontramos uma passagem que vai nos chamar a atenção sobre que autoridade é essa? Marcos capítulo 11, versos 27 a 33. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Olha que turma! Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Foi uma turma boa. Então perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Eles foram perguntar: meus queridos irmãos, diante destas provas que estavam acontecendo em Jerusalém, em Cafarnaum, na Galileia, em Decápolis, em vários lugares, em Samaria, o que estava acontecendo? A manifestação da glória de Deus através de Jesus era totalmente visível. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós preferimos estar cegos do que enxergarmos o que está bem diante dos nossos olhos. Jesus Cristo faz um milagre.
E de repente aqueles homens que conhecem até a Bíblia, eles dizem: com que autoridade estás fazendo isso? Às vezes nós conhecemos pessoas que já foram a igrejas que se dizem cristãs, que já entraram, que faz alguns rituais pertencentes às igrejas, e essas igrejas que se diz carregar o nome de Jesus. E quando a gente fala: e você já entregou a sua vida a esse que tem autoridade sobre você? E a pessoa se nega. É impressionante. Quando nós lemos assim, a gente diz: como é que esse povo é tão imbecil, ignorante? Sendo mestres, sendo doutores, sendo fariseus, sendo sacerdotes, como é que eles não enxergavam? Muitas vezes nós estamos na mesma situação deles, porque nós não enxergamos o que Jesus fez, o que Jesus faz. Muitas vezes estamos do mesmo jeito, mas Jesus continua sempre dando respostas de uma sabedoria que não há como confrontar. E eles perguntam: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu a autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. E Jesus então pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus chega para aqueles homens, autoridades, entre aspas, povo que liderava, e é ali o que acontece: aqueles homens, diante da manifestação de Jesus, ainda se mantêm cegos. A palavra autoridade, ela significa direito ou poder de ordenar. A palavra autoridade significa aquele que pode decidir, que pode atuar, de se fazer obedecer. A Bíblia nos mostra que Jesus teve essa autoridade. Há uma palavra lá no grego, né? Exousia, que fala a mesmo sentido, autoridade, poder. E que Jesus, ele tinha autoridade espiritual, assim quanto histórica. Jesus tinha toda a autoridade, irmãos. Jesus tinha autoridade para ensinar. Quando nós lemos Mateus 7, 29, diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Porque às vezes nós ensinamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós sabemos com profundidade a letra, mas nós não temos uma relação, um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, para que essa autoridade ela seja então em nós afirmada, para que dentro de nós essa autoridade se revele, tá? Então, por isso que aqui o texto diz que Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus não fazia força para ensinar. Ele não impunha os seus conhecimentos. Às vezes nós encontramos pessoas que se acham conhecedoras de algumas coisas e, lamentavelmente, acontece com a gente. Infelizmente, às vezes, quando a gente está anunciando o evangelho para alguém, nós muitas vezes queremos impor as pessoas a crer naquilo. Mas Jesus Cristo não fazia isso. Ele ensinava com amor e com serenidade.
mas ensinava com a profundidade. E tinha um elemento tão grande atrás das palavras de Jesus, que fazia com que as pessoas recebessem aquilo e gerassem vida dentro delas. Então Jesus tinha autoridade para ensinar. Mas Jesus tinha outra autoridade. Jesus tinha e tem, porque Ele está vivo. Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. Ele está nos céus, esperando a hora de vir buscar aquele que crê nele, né? Não é presunção, não é meu desejo, não é porque eu quero, não é por mim, é a sua palavra. Então quem crê nele e recebê-lo como Senhor e Salvador, vai. Eu não tenho dúvida disso, mas Ele está presente, Ele está vivo. Estarei convosco todos os dias, pela representação misteriosa da Trindade, o Seu Espírito Santo entre nós. Ele faz com que entendamos quem é Jesus Cristo. Então Mateus 9:6 diz que Ele tinha autoridade para curar. Se você quiser entrar, meu amigo, pode entrar, viu? Aqui a porta está bem aberta, tá? Mas se quiser ficar aí, fique à vontade, tá bom? Fique em paz. E diz assim a palavra de Deus: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus Cristo tinha autoridade e tem autoridade para curar as pessoas. Ele cura enfermos, Ele tira de nós muitos pesos que estão sobre nós. Muitos de nós nós somos presenças vivas de que Jesus tem autoridade de curar. Eu não posso me negar a dizer que não fui curado por Ele, não foi só uma vez. Não posso me negar, apesar de não chamar atenção para isso e dizer que eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada igual a qualquer um de nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos servos. E como servos, nós não temos aqui na terra nenhum privilégio, viu? Não somos melhor do que nenhum, nós só temos aqui que cumprir ordem. Se eu estou aqui nesta noite, eu estou cumprindo ordem, tá? Ninguém me agradeça não. Todos nós, viu? Tá certo? E então, olha, ele tinha autoridade para curar. E ele tinha autoridade, meus queridos, para expulsar espíritos malignos, demônios. Se a gente acha que os demônios não existem, eles gostam disso. Nós temos alguns problemas às vezes. Nós achamos que, muitas vezes, vamos radicalizar e achar que tudo é demônio. E outro lado, achar que demônio não atua. As duas coisas são erradas. Eles estão atuando sim, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus diz que há principados e potestades aí nos ares, poderes estão nos ares para destruir famílias. O que é que você acha que é uma destruição de um casamento, de uma casa, de uma família? O que é que vocês acham é um filho virar as costas para os pais e deixar os pais morrerem, senão uma atuação maligna, terrível, para colocar isso no coração? Então os inimigos das nossas vidas estão aí presentes, mas a palavra de Deus diz que Jesus tinha autoridade para expulsar demônios. Mateus 8, 28, 33. Quando ele chegou ao outro lado, na região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que não podiam passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada. E ele disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Mas
Os demônios se submetem a ele. Mas Jesus nunca chegou aqui na terra pregando e dizendo: o que vocês pensam que eu sou? Se aparecer algum demônio aqui, eu boto para correr. Jesus nunca chegou fazendo propaganda de si. Quando ele chegava, sabe qual era o sentimento de Jesus? Era o mesmo sentimento que deveria acontecer com todos nós. Olhar para as pessoas desgarradas como ovelhas, como está em Isaías, e sentir compaixão por elas. Vocês viram em algum momento Jesus Cristo recriminar alguma pessoa do povo? Vocês viram? Leram? Porque Jesus queria cuidar do povo. Porque ele sentia compaixão. Ele se envolvia com aquela dor daquelas pessoas. E Jesus queria trazê-las para perto de si. Então nós percebemos que Jesus tinha poder para expulsar demônios. Jesus tinha e tem autoridade de fazer sinais, maravilhas. Ele mandou o vento parar, calma a tempestade acalmou. Nós lemos no início do culto, quando mandou parar aquele velório, né? Aquela caminhada para o cemitério. E ele traz a vida a uma pessoa que já estava morta. Jesus tem autoridade para fazer sinais, prodígios e maravilhas. A palavra autoridade às vezes é traduzida como poder. A origem da palavra está na ideia do poder da escolha, tá? Assim como Jesus tem autoridade para fazer estas coisas que nós estamos mostrando com base na sua palavra, ele nos deu autoridade para escolhermos se vamos pecar ou não, se vamos viver bem ou não, se vamos tratar o nosso semelhante com amor ou não. Essa autoridade nós temos. Você teve autoridade para escolher se viria hoje para o culto ou não. Você não veio aqui porque houve uma gravação na sua mente dizendo que você tinha que vir. E às vezes você até disse: eu não vou hoje não. Tem gente: não vou hoje não. Mas lá dentro começa a mexer com vocês: eu vou. Porque a gente tem autoridade para a escolha. Às vezes eu estou em casa, eu preciso fazer atividade física por questão de saúde. E tenho que movimentar. E ontem eu tinha que dar umas pedaladas, mas a preguiça ou sei lá o que estava tão grande. Eu disse: rapaz, eu não vou hoje. Eu não vou. Eu já disse várias vezes aqui. Eu me engano. Eu digo que não vou, mas eu começo a calçar o sapato. Quando menos espero, eu vou embora. Porque eu não me permito a deixar de tratar da minha saúde. Ela está num lugar de destaque. Tá? Mas eu tenho uma escolha. Eu posso ficar deitado numa rede, né? E nessa quarentena, olha, eu fui à médica. E ela disse assim: eu vou lhe dar parabéns, porque você perdeu quantos quilos? Eu tinha perdido 5 quilos. Ela disse: todos os meus pacientes que têm entrado aqui, tá tudo, avançou território, cresceu para as laterais, para frente. Porque resolveram ficar parado em frente a uma televisão, ou ficar sentado numa cadeira, ou deitado numa rede, podendo estar fazendo outras coisas. Escolha. Escolha. Então, há poder de escolha. Autoridade significa liberdade de agir e da permissão. A partir disto, vem a ideia do poder físico ou mental, ou habilidade ou a força que se recebe, que então exerce sobre os outros. Nós temos autoridades constituídas sobre nós, que administram o país, o estado, o município, algum órgão público, não é?
o delegado. Então são autoridades. Agora deixe-me dizer uma coisa para vocês. Existem pessoas que exacerbam, ou seja, exageram naquilo que acham que tem. Mas Jesus Cristo nunca se esforçou para demonstrar sua autoridade. E deixa eu dizer mais, na hora em que ele era humilhado, ora, o homem que acalma a tempestade, o homem que faz as ondas ficar tudo tranquilo, o homem que faz os demônios baixar a guarda e sair quietinho, o homem que chega para um defunto e manda se levantar, o homem que chega no meio do deserto e alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens, o homem que através do poder da sua palavra é capaz de gerar vida, fazer coisas acontecerem. Ele só fez uma demonstração em todo o seu ministério registrado na palavra de Deus, que era profética, que muitos acham estranha, que foi quando ele mandou aquela figueira secar, estava falando de Israel. Mas o homem que qual dizia assim, nunca mais nasça fruto de ti, morreu ali, secou totalmente. As pessoas que vinham para agredir, bastava uma palavra dele. Mas Jesus nunca trouxe uma palavra para destruir quem quer que seja. Ele tinha autoridade. Às vezes, nós achamos que temos autoridade, ainda dizemos assim, o que é que ele pensa, o que é? O que é que ele pensa com quem está falando? Às vezes a gente é chefe de um departamento de 3 pessoas e a gente acha que é dono do mundo. Essa não é uma autoridade, isso é um autoritarismo condenado totalmente por Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus é o exemplo para nós de tudo. Jesus é o maior exemplo, é o que a gente deve seguir. Às vezes a gente quer seguir até grandes homens na Bíblia. Olha, para mim Pedro, Paulo, Estevão foram fantásticos. Apolo era o maior dos pregadores. Não tinha quem tivesse ali uma oratória como Apolo. Todos servos de Deus, mas a gente tem que ver Jesus. Tem gente que entra na igreja e sai porque diz assim, essa igreja tem gente cheia de problema. Eu digo, graças a Deus, porque está chegando problema para Deus tirar, né? Tem gente cheia disso, porque tem que chegar a si mesmo. Porque é Jesus Cristo o único que a gente olha para Ele e não encontramos nenhuma falha, nenhum defeito, nenhum problema. Porque Ele teve e tem autoridade sobre si, sobre a sua vida, sobre o seu comportamento. Nós precisamos aprender a usar a autoridade que Ele nos deu. Mas essa autoridade não é para a gente engrossar o cangote, ou levantar os olhos, ou se achar melhor do que os outros. Vocês, quando faz isso, quando eu faço isso, eu estou indo na onda não de Jesus Cristo. Eu não estou seguindo a lição, nem a mensagem de Jesus. Eu estou sendo levado por mensagens diabólicas. Além do mais, em momentos cruciais de afronta, jamais usou seu poder sobrenatural para atingir quem quer que seja. Não basta se ter autoridade. A autoridade precisa ser reconhecida naturalmente pelos outros. Não imponho autoridade. Não demonstro autoridade. Eu tenho que viver um comportamento à luz da palavra de Deus, e os outros pesem se eu tenho autoridade ou não. Por último, Jesus tinha poder para perdoar pecados. Se ele já tinha autoridade para expulsar demônio, para curar, para ensinar, para fazer milagres, por fim,
A palavra de Deus diz que é Ele. Olha, não existiu na terra, nem Abraão, nem Moisés, tá? Nem Elias, ou qualquer outra pessoa, ou depois, que tivesse esse poder de perdoar pecados. É Jesus quem tem poder de perdoar pecados. Aí você vai dizer assim, mas ele falou para Pedro. Ele falou para Pedro que nele, em Jesus, nós perdoaríamos pecados, sabe como? Ao testemunhar a palavra de Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo entrando nas vidas, o pecado das pessoas seriam perdoados. Não é penitência. Não é penitência dada por homem, ainda que sacerdote, líder. Às vezes eu vejo entre nós igrejas, pessoas que deveriam seguir fiel à palavra de Deus, mas quer fazer penitência. Quer obrigar as pessoas. Você só vai ser diácono depois que ler a Bíblia 30 vezes. Penitência. E tem isso, sabia? Você só vai ter isso aqui se você fizer isso, isso, aquilo, outro. É penitência, irmãos. E Jesus Cristo jamais impôs qualquer tipo de penitência para nós. O que Ele quer é uma confissão e uma entrega de vida. Por isso, Mateus 9,6 diz, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Essa é a verdadeira autoridade. Então, se você acha que teus pecados não foram perdoados ainda, creia que há em Jesus autoridade suficiente para te livrar do peso de qualquer culpa. Eu não quero saber o tamanho do seu pecado, não. O que você fez ou deixou de fazer. Isso aí não é problema meu nem de ninguém, não. Não tenho que apontar nada, não. Uma coisa que eu sei é que o meu Jesus Cristo, o seu Jesus Cristo, o Jesus Cristo que veio a essa terra, ele tem poder para perdoar qualquer espécie de pecado e tornar você limpo, sem peso de consciência, livre. Basta ter o quê? Sinceridade, arrependimento. Esse é Jesus Cristo. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Feche seus olhos. E você que está ouvindo aí esta transmissão deste culto, medite também nesta palavra. E se você ainda não tem Jesus Cristo, entregue-se a Ele, porque Ele tem autoridade. Às vezes nós corremos atrás de Jesus porque Ele tem autoridade para fazer milagres, porque Ele tem autoridade para curar. E a gente só para nisso. Mas Ele tem uma autoridade muito mais profunda e muito mais interessante para nós. É a autoridade de perdoar os nossos pecados. E se você se sente que ainda está sem uma ligação com Deus por causa dos seus pecados, confesse-os a Jesus Cristo. Você vai sentir a paz de Deus reinar em você. Você vai sentir. E você que está me ouvindo também na transmissão. E se você, nesta noite, está entregando sua vida para Jesus Cristo, depois fale conosco. E diga, eu entrego minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus Cristo entre na minha vida. Eu confesso meus pecados. E eu entrego a minha vida para Jesus. Você quer confessar Jesus nessa noite?